também tá? Acho que dá. Tudo bem. Tá. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Mais um dia onde a bondade do Senhor está sobre nós. E como Deus tem sido bom, né? O Hugo contando ali a história da nossa vida ali, passou um flashback na minha mente. De 10 anos atrás, 12 anos atrás, estamos casados há 15 anos, não parece, né? Eu tenho uma carinha de 12, mas a gente já tem uma jornada aí, e realmente Deus é bom, viu, Thelma? Deus é bom. Foram muitas coisas que Deus fez na nossa vida, né? Muitas coisas, passamos por muitas coisas. Irmãos, olha, se a gente escrevesse, daria um livro, tudo que nós passamos. Esse foi só um episódio, né? Esse foi só um episódio. E é engraçado que a vizinha, Deus é tão bom que mesmo no momento da dificuldade, às vezes Deus ele não vai te livrar. Deus ele não livra a gente muitas vezes, porque a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. Ninguém cresce com a vida boa, ninguém amadurece com a vida boa. A gente só amadurece sendo ali, né, recebendo afronta, passando dificuldades. E mesmo assim o Senhor nos abençoou, que tinha uma vizinha, e ela já era uma senhora de idade, ela viu toda aquela situação, e ela falou, olha, eu vou ligar aqui a extensão, pelo menos você ligar a geladeira, minha filha, para você ter uma aguinha, para você ter alguma coisa, né? E Deus é bom, porque mesmo nos momentos de tribulação, Ele cuidava da gente. E foram muitas coisas, querido, foram assim, anos sem poder ir no mercado fazer uma despesa, né? E é uma coisa, eu parecia sabe aqueles cachorros que fica na maquininha de frango? Tinha um negócio de hot dog na frente da minha casa. E era assim, ó. Morava ali na Capitão Casa, ali, tinha um bagulho de hot dog ali. E eu, né, amava hot dog. E dava 6 horas, os caras abriam, vinha aquele cheirão, Leide, no meu nariz. E eu ficava igual um cachorrinho assim na janela, assim, olhando. Falando, meu Deus do céu, que vontade. A gente não tinha, gente. Tinha dinheiro para comprar uma pizza. Nós ficamos mais de um ano sem ir no shopping, né? Sem nem saber o que era shopping, porque não tinha, gente. Era uma situação que... Olha, e nada dava certo, o emprego não dava certo. Eu lembro que uma época ele trabalhava na Atento, você ainda fazia faculdade, né? Você ganhava R$297 na época, lembra? Esses dias eu achei a sua carteira, R$297. Como é que vive, gente? Foi difícil, eu nem sei, tem hora que eu falo, nem sei como é que eu sobrevivi. Mas o Senhor, Ele cuida de nós em todos os momentos, né? Por isso vale a pena servir a Deus, porque tudo isso que nós passamos serviu só para me amadurecer, né? E hoje eu não sou uma pessoa fútil, eu falo que eu sou especialista em criar as coisas do nada. Lá em casa, mas só tem uma cebola, um tomate e um chuchu. Meu filho, eu faço olha, pensa num jantar que eu faço com um chuchu, um tomate e uma cebola, porque a adversidade faz você ser criativo. A adversidade te dá criatividade. Não tem cebola, não tinha tempero para fazer arroz, né? Não tinha sal. Gente, se não tem sal na casa, a prova tá grande, imagina. Porque a única coisa que não falta é sal e fubá. Se acabou o sal e acabou o fubá, já era, filho. Já deu PT, já era. Não tem mais o que fazer. Faltou. Faltava o sal em casa, só tinha arroz e cebola. E eu falava, meu filho, vai com arroz e cebola mesmo. Esse cidadão aqui trabalhava e fazia faculdade. Ele trabalhava na Atento, mas ganhava muito pouco, né? Fazia faculdade e o sapato dele furado, Thelma, embaixo. Aí o que eu fiz? Peguei um papelão, embrulhei num saco plástico preto, botei dentro do sapato. Meu filho, vai-te embora. Ele ficou meses com aquele sapato furado. E ele, às vezes, vinha dar Atento para casa a pé, porque ele usava passagem para a faculdade, né? Porque era de manhã. Então foram muitas coisas, né? Às vezes as pessoas olham para a nossa vida e acham que é do nada, né? Foi sorte, né? Da noite para o dia a pessoa... Não, querido, da noite para o dia tem muitos anos de história. Então, todas as vezes que você olhar para alguém, todas as vezes que você ver uma situação, não julgue as pessoas, porque a gente não sabe o que essa pessoa passou, a gente não sabe o que ela enfrentou, a gente não sabe quais foram as pedradas que ela tomou para ela chegar aonde ela estava. Então, que você valorize. Se você está num momento de dificuldade, vocês que estão nos ouvindo aí pela internet, se você está num momento de privações de dificuldade, não despreze esse momento, porque ele vai ser crucial para que você consiga enfrentar os próximos desafios. Amém, queridos? E eu queria compartilhar com vocês hoje uma reflexão devocional. Eu estava meditando hoje. Obrigada, meu bem. Deus abençoe. E eu estava de tarde, hoje foi um dia muito corrido, que, como sempre, brasileiro deixa as coisas tudo para a última hora, e eu precisava fazer imposto de renda, e não dava tempo, e eu precisava da declaração do banco, e eu tinha fechado a conta nesse banco.
E aí eu liguei lá, falei, gente, eu só preciso da declaração da prova do negócio aí do papel. E não, porque a senhora encerrou a conta e não dá para tirar pelo site, não dá nada, tem que ir lá. Cheguei lá, Leide, um sol, 10 horas da manhã, eu fiquei mais de 1 hora na fila para poder entrar no banco para conseguir aquele diabo daquele papel. E nós ficamos o dia inteiro no sol, então foi um dia muito corrido. E aí cheguei em casa, fui fazer almoço, fazer as coisas, e eu fui meditar o Senhor. E eu estava meio incomodada à tarde. Um pouco incomodada, querendo saber o que Deus queria falar ao nosso coração. Como vocês sabem, nós somos muito preocupados com isso. A gente quer saber o que é que Deus quer falar conosco. Eu não quero ficar enchendo linguiça aqui. Para encher linguiça, a gente fica em casa, né? A gente liga a internet, a gente liga o YouTube. É muito melhor você assistir uma série do Netflix do que vir aqui e ficar perdendo seu tempo. Então, a gente preza muito isso. E eu ficava questionando. Falei, Deus, o que o Senhor quer transmitir hoje? O que o Senhor quer falar hoje? O que o Senhor quer trazer ao coração do teu povo? E aí veio uma frase no meu coração, né? E a frase é, o que Deus espera de mim. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, meu Deus, nem eu sei a resposta. Agora piorou, porque antes eu não sabia o que falar. Agora o Senhor me deu o tema e eu não sei o que falar do tema. O que Deus espera de mim. E eu fiquei remoendo aquilo, remoendo. E aí eu cheguei no texto de Gênesis capítulo 2. Eu vou pedir para que você abra comigo. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Ali o Senhor ele vai falar sobre a criação, né, do homem. E aí eu queria, prosear com vocês um pouquinho sobre o que eu tenho sentido no meu coração. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7, aonde está escrito: Então formou o Senhor o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e de boas para alimento, e também uma árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele vai falar aqui do rio, piriri pororó e tal. Aí vamos lá para o 15. Tomou, pois, Deus o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu uma ordem para ele: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comereis. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Amém, queridos? Aqui é uma ordem explícita do Senhor, aqui, né? Gênesis 1, depois você pode ler na sua casa. Deus ele vai falar aqui da questão da criação da terra, de como ele criou todas as coisas, a criação do homem. E aí eu comecei a questionar o Senhor e pensar, Deus, o que isso tem a ver com a frase, o que o Senhor quer de mim? E aí eu fiquei pensando, eu falei, para eu saber o que Deus quer de mim, eu preciso saber qual finalidade o homem foi criado, para entender qual é o nosso propósito. E aí eu quero deixar, além dessa pergunta, eu quero deixar também uma pergunta para você: qual é o teu propósito? Para que você nasceu? Você nasceu para quê? Para trabalhar, ter filho, criar os netos, e ir para o interior comprar uma chácara e morrer, pronto. Será que é só para isso que Deus nos criou? Será que não tem algo mais, sabe? Então vai pensando aí. E aí, se você pegar aqui no capítulo 1, depois todos os versículos eu não vou ler por conta de tempo, a gente vai entender que Deus ele criou tudo com uma expectativa. Tudo que Deus criou, ele tinha uma expectativa. Então, quando ele criou a terra, ele tinha uma expectativa na terra. Ele criou a terra e falou: terra, a minha expectativa é de que você dê fruto, é de que você dê alimento para as pessoas, é que brote todo tipo de árvore, de flor, de plantas. Você tem que dar frutos. Então, Deus ele criou a terra com uma expectativa nela, de que ela faça brotar frutos, árvores frutíferas e uma série de coisas. Aí a gente entende que Deus ele criou o mar e tudo que nele existe. E ele tinha uma expectativa no mar também. Então qual era a expectativa de Deus sobre o mar? De que ele desse ali condições para que os peixes, para que os animais aquáticos sobrevivessem dentro daquele mar e todo o sistema ecológico ali funcionasse. E aí Deus ele cria os animais, ele cria as aves. E quando Deus ele cria as aves, ele tinha uma expectativa. A expectativa de Deus é que aquela ave voasse. A ave não foi feita para correr, a ave foi feita para voar. Então a expectativa do Senhor é de que aquela ave voasse, batesse asas. Então eu sou completamente contra,
a gente ficar prendendo pássaros em gaiolas. Lá em casa tem é tanto pássaro, das 5 horas da manhã, aqueles abençoados começam a tico-tico na minha janela. Tem hora que eu tenho uma raiva, mas depois eu falo, não, é criação de Deus. Mas eu prefiro eles assim do que na gaiola, porque ele não foi feito para ser preso. O pássaro foi feito para ser livre, é por isso que ele tem asa, né? E então tudo tem uma expectativa. Quando Deus ele cria os animais da terra, ele não cria os animais só para adornar a terra, só para, olha que bonitinho o leão, olha que bonitinho a zebra, olha que bonitinho isso aqui. Ele criou também com uma expectativa de que os animais fossem alimento para o homem. Então tudo tem uma expectativa. Tudo que Deus faz tem uma expectativa. Quando a gente olha para o sistema lunar, para as estrelas, para o sol, tem uma definição. Quando Deus criou o sol, ele tinha uma expectativa. Sol, você vai trazer o dia. Lua, você vai iluminar a noite. Estrelas, você vai trazer todo ali a estabilidade para o céu. Tudo Deus tinha uma expectativa. E quando Deus cria o homem, ele também tinha uma expectativa nesse homem. Porque, veja bem, queridos, Deus ele é presciente, né? Ele tem uma presciência. Ele já sabe do que vai acontecer muito antes do que aconteça. Então, quando ele criou o homem, ele já sabia que ia dar ruim. Ele já sabia que ia dar. Ele já sabia disso. Então, ele sendo Deus, ele poderia muito bem pegar e falar, pô, vai dar uma zica isso aqui. Esse homem vai dar muito trabalho, eles vão me dar muito trabalho, cancela, não vou criar nada. Mesmo ele sendo presciente, ele resolveu criar o homem, mesmo sabendo que a gente só ia fazer cagada. Mesmo assim ele criou. Mas ele criou com uma expectativa, porque mesmo ele sabendo de todas as coisas, Deus tinha uma expectativa conosco. E a expectativa de Deus ao formar o homem era uma só. Era uma só. Que nós estivéssemos com ele. A nossa companhia. Deus não criou a gente para trabalhar. Deus não criou a gente para ser escravo. A terra, antes do pecado, ela era perfeita. Então, não precisava ficar se matando para poder dar fruto. Não precisava matar o animal. Não precisava arar a terra. Tudo era perfeito. O ecossistema era perfeito. Não existia frio demais, não existia calor. Tudo era perfeito. Adão não precisava fazer nada. Quando Adão foi criado, ele foi criado só para ficar na maciota. Ele só tinha que administrar a terra, porque a Bíblia fala que ele deu o comando da terra para Adão. Então a função dele era só administrar. Ele tinha que dar o nome ali para os animais, para ver ali como é que estava a água. Então ele não tinha trabalho. Deus não criou Adão para trabalhar. Deus não criou Adão para ser o seu escravo. Deus criou Adão para se relacionar com ele. E a expectativa de Deus era de que Adão correspondesse com este relacionamento. Porque tudo Deus tem uma expectativa. Então essa era a expectativa de Deus. E a gente vai ver isso, sabe aonde? Lá em Gênesis capítulo 3, aí na mesma folha que você está. A partir do versículo 8, Gênesis 3:8, olha só o que acontece. Aqui é quando Adão ele peca, então vai narrar aqui a história. Vamos ver aqui no 6, para vocês entenderem melhor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. Lembra que lá atrás nós lemos que Deus falou que não era para ele comer? Pois é, aqui ele comeu. Abriram então os olhos e ambos o perceberam, porque estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha o 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que estava andando no jardim na viração do dia, esconderam da presença de Deus o homem e a sua mulher atrás das árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe perguntou: Adão, aonde você está? Veja bem que aqui Deus ele está perguntando para Adão aonde ele está, não no sentido geográfico da coisa, porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de todas as coisas. Quando Deus pergunta para Adão aonde é que você está, Adão, ele está perguntando aonde é que está a nossa comunhão. Eu senti que o elo foi quebrado, o que aconteceu? E a história nos conta que Deus tinha dado uma ordem para ele: Adão, tá tudo certo aqui, as árvores já estão com fruto e tudo, você não come, daquela árvore você não pode comer, você come do que você quiser, daquela não é para comer. Vocês acham mesmo? E aí ele fala, se você comer você vai morrer. Vocês acham mesmo que ele ia morrer? Não era a morte física que Deus estava falando para Adão. Deus estava dizendo para Adão o seguinte: Adão, eu estou deixando uma ordem para você. Se você quebrar essa ordem, você vai morrer. Mas não é no sentido literal da palavra. Você vai morrer no sentido espiritual, porque eu tenho uma ligação com você. Então, se você não me obedecer, essa ligação ela vai ser rompida por causa do erro e por causa do pecado. Queridos, olha só.
A Bíblia vai falar que Deus criou o homem do pó da terra, certo? Nós lemos aqui que Deus foi lá, ele criou o homem do pó da terra. E o que ele fez para dar vida para o homem? Ele soprou nas suas narinas, né? Ele soprou. Ali não é soprar igual a gente sopra. Ali ele está dizendo que ele tirou dele. Ele tirou algo de dentro dele e botou dentro do homem para que o homem se tornasse alma vivente. Só que Deus não fez isso com o mar, Deus não fez isso com o céu, Deus não fez isso com os animais, Deus só fez isso com o homem, porque a importância dele não era a terra, por mais que ele amasse a criação dele, era o homem. Tanto é que ele criou a terra e depois ele criou o homem, porque ele queria que o homem desfrutasse da criação. Então quando Adão quebra este elo, Deus sente falta, sabe, aquela coisa de aconteceu alguma coisa, igual aquela mulher no fluxo de sangue. Jesus estava andando ali no meio da multidão, milhares de pessoas ali atrás dele, e de repente uma mulher que já estava 12 anos com fluxo de sangue toca nele, e ele fala, opa, aconteceu alguma coisa, saiu um negócio de dentro de mim. E os discípulos até brincam com ele e falam assim, tem milhões de pessoas aqui, né? A gente vai saber quem é que te tocou. Ele fala, alguém me tocou, porque saiu alguma coisa de dentro de mim. Não foi um toque comum, foi uma coisa diferente. Então com Adão o negócio foi diferente. O soprar de Adão ali foi a vida, o Zoe, a vida de Deus entrou em Adão. Então como Adão tinha a vida de Deus dentro dele, quando ele peca, Deus sente dentro dele o que Adão fez. Deus sente dentro dele. E ele fala, Adão, aonde que você está, Adão? Aleluia. E aí Adão fala, Deus, a gente reparou que a gente estava nu, e aí a gente fugiu porque a gente ficou com vergonha. Mas por que ele percebeu que ele estava nu? Porque ele tinha infringido a única coisa que Deus tinha pedido para ele. Deus não pediu nada para Adão, queridos. Deus não pediu para que ele trabalhasse, para que ele fizesse as coisas, para que ele construísse. A única coisa que Deus pediu para Adão, ele falhou. Ele falhou no único pedido. A única coisa que Deus falou para Adão foi, me obedece. E Deus falhou, e Adão falhou, porque ele desobedeceu. Então o que Deus espera do homem, quando ele criou o homem, era que o homem o obedecesse. Era obediência. E não é uma obediência cega, uma obediência autoritária. Tanto é que Deus deu livre-arbítrio para ele. Falou, dessa árvore você não pode comer. Mas se você quiser comer, aí já é problema teu. Vai ter consequências. Não é assim que a gente faz com os filhos? Você deixa seu filho fazer o que ele quer? Vai botar o dedo na tomada. Vai dar choque. Bota, o problema é teu. Meu pai era doido. Ele era assim, você quer fazer, faz. Você vai se lascar. Eu tô falando que vai dar errado. Você quer fazer, você faz. Tem gente que só aprende fazendo, então deixa fazer. Foi o que Deus falou com Adão. Adão, eu estou te dando uma orientação preventiva. Não faça aquilo. Porque o problema que você vai gerar não vai ser só para você. Vão ser para toda a humanidade. Porque por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada. Nós fomos amaldiçoados. A Eva foi amaldiçoada. E o diabo também foi. Todos nós sofremos consequências por causa da desobediência. Então o que Deus espera de mim é aquilo que ele esperava de Adão na criação. Obediência. É só isso. E todas as vezes que a gente desobedece a uma ordem dada por Deus, ele lembra daquela cena. Adão, aonde estás? Todas as vezes que Deus pede algo para nós e que nós desobedecemos ao Senhor, desobedecemos às suas ordens, então é como se rolasse um filme na mente de Deus, eu imagino assim na minha mente, que Deus lembra lá do começo, quando Adão pecou. Aonde está? Então quando Hugo desobedece, Deus vira para o Hugo e fala assim, Hugo, onde é que você está? Não é que Deus não sabe onde ele está, é porque o espírito foi quebrado. Lembra quando Caim matou Abel? É isso mesmo, eu sempre troco, Caim matou Abel, eu sempre troco. Quando ele mata o irmão dele, Deus vira para ele e fala, cadê o teu irmão? Você acha que Deus não sabia? Deus sabia que ele tinha morrido, mas ele fala, cadê o teu irmão? Porque o sangue dele está clamando diante de mim. Todas as pessoas que morrem na injustiça, o sangue dela clama. Então não é que Deus não sabia aonde Abel estava, mas o sangue dele estava clamando. Por quê? Porque houve uma desobediência e gerou todo um descontrole. Então, querido, aprenda uma coisa. Se você quer suprir a expectativa de Deus, você precisa entender que você precisa fazer aquilo que Ele planejou lá do começo. Obediência. É só isso, queridos. É só isso que Deus quer. Obediência. Porque todas as vezes que a gente desobedecer, nós vamos nos distanciar de Deus. A desobediência sempre vai gerar um distanciamento. Não adianta, é consequência. É consequência, queridos, é consequência do pecado.
Então o que Deus espera de mim e de você é a mesma coisa que Ele esperava de Adão lá no Éden. Obediência. Ele não pediu mais nada para Adão, Ele só pediu uma coisa: Adão, não peca, porque se você pecar eu não vou poder mais ter um relacionamento íntimo. A Bíblia fala que Deus descia todo dia para tomar um café com Adão. Eu acho que era um café. Eu acho que era um café, porque eu gosto de café. Mas o que uma pessoa vai fazer todo dia na sua casa às 5 horas da tarde? Se eu for na sua casa às 5 horas, você tem que me dar um café. Eu quero um café. Eu vou para isso lá. Deus todo dia, na viração do dia, descia para tomar um café com Adão. E de repente Deus desceu aquele dia, Ele percebeu que o café não estava pronto e que o Adão não estava lá. Alguma coisa aconteceu. Então o que Deus quer? Ele quer um relacionamento. Deus, Ele não quer o nosso serviço. Deus não quer o nosso dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não quer o nosso trabalho, porque se Ele quiser, os anjos podem trabalhar a nosso favor. A Bíblia fala, inclusive, que uma das coisas que os anjos mais queriam era transmitir o evangelho, e eles não podem fazer, porque essa é a função nossa. Quando Jesus foi assunto ao céu, Ele virou para os discípulos e falou: a função de vocês agora é fazer discípulos. E a Bíblia fala que os anjos queriam fazer isso. E Deus não deu isso para os anjos, deu isso para os homens. Então, o tempo todo, o que Deus faz é tentar se comunicar para os homens e mostrar para o homem o quanto nós somos importantes para Ele. O quanto Ele quer a nossa companhia. E aí Adão faz a lambança que faz, o pecado entra no mundo, todo mundo sofre consequência. E aí Deus, o que Ele faz? Mesmo assim, eu ainda quero, eu ainda aposto no homem, mesmo sabendo que ele vai errar de novo, mesmo sabendo que eles vão rejeitar o meu filho, mesmo assim, eu vou mandar Jesus para resolver essa parada. E aí Jesus, Ele vem, morre com morte de cruz e assume novamente a autoridade da terra, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Porque se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado na cruz do Calvário, eu e você não estaríamos aqui para contar a história. Jesus foi o Filho de Deus que veio para redimir o homem do pecado. Porque quando nós pecamos, quando Adão pecou, ele desobedeceu a Deus. E porque ele desobedeceu a Deus, ele quebrou um elo, ele quebrou uma cadeia de autoridade. O que Deus estava ensinando para Adão é o seguinte: são princípios morais. Não é porque eu tenho tudo que eu posso fazer tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se você tem um filho e você tem uma boa situação, não é porque você pode dar tudo para ele que você vai dar. Se você não falar não para ele, ele vai fazer o que Adão fez. Uma hora ou outra ele vai pecar, uma hora ou outra ele vai. Por quê? Porque Deus estava ensinando para Adão princípios morais e éticos. Adão, você precisa aprender o que é obediência. Você precisa aprender o que é limite. Porque nós temos limite. Eu não faço o que eu quero, não é do jeito que eu quero, não é da maneira que eu quero. Então Deus estava ensinando coisas morais para Adão. Porque Deus não nos quer fúteis. Sabe aquela pessoa fútil? Ela é fútil, ela não sabe de nada, ela não tem noção de nada, ela acha que ela pode falar qualquer coisa, gente sem noção. Já viu gente sem noção? No trabalho tem muito isso. Eu quando trabalhava no escritório, era cada gente sem noção que chegava, que falava as coisas. Às vezes tinha a diretoria estava perto, às vezes era uma reunião, e aquela pessoa sem noção ia lá e falava um negócio fora de hora, fora de contexto, porque ela não tem limite, ela não tem dosagem. Todas as vezes que você não tiver limite, por conta própria, alguém vai colocar esse limite em você. Porque é assim, queridos, não tem jeito. Se você não tiver um simancol por conta própria, alguém vai ter que colocar em você. E muitas vezes, quando nos é colocado esse simancol, nos é colocado esse limite, não é de uma forma muito boa. E foi o que aconteceu com Adão. Deus falou: Adão, já que você não quis obedecer as minhas ordens, obedecer só aquilo que eu te pedi, Adão, então agora você vai sofrer consequências. Então a desobediência, ela gera um distanciamento. E o que Deus espera da gente é a mesma coisa. Sabe, querido, quando a gente desobedece a Deus, a gente está dizendo para Deus o seguinte: Deus, a verdade é que a serpente tinha razão. Porque a serpente chegou para Eva e falou, e olha só, o diabo, ele nunca vai vir com uma mentira descarada para você. Ele nunca vai vir com uma mentira, nossa, não. Ele vai vir com um disfarce. Ele vira para Eva, depois você lê lá na sua casa e fala assim: Eva, é verdade que Deus falou que se você comer do fruto do bem e do mal, é verdade mesmo que vocês vão morrer? A Eva falou: é, Deus falou assim. Ele falou: não, na verdade não é bem assim. Não é bem assim que vocês vão morrer. A verdade é que os olhos de vocês vão ser diferenciados. Então, o diabo, ele nunca vai chegar com uma mentira nua e crua na sua cara. Ele vai pegar aquilo que Deus falou para você e ele vai florear. Ele vai distorcer aquilo para você ser enganado por aquilo. Foi isso que ele fez com Eva. Ele não virou para Eva e falou: é mentira, você não vai morrer coisa nenhuma. Ele falou: não, na verdade não é bem assim. É que você vai ter uma visão diferente. Então, tome muito cuidado, querido. Se tem uma coisa que o diabo faz é querer nos enganar. Essa é a função dele. Ele entrou no mundo desobedecendo a palavra de Deus e trazendo engano. Então essa é a função do diabo, é nos enganar, é pegar a verdade de Deus e transformar essa verdade numa coisa meia verdade, em meias verdades.
para que a gente se engane, para que a gente comece a entender as coisas de um jeito errado. E a desobediência é exatamente isso. É você fazer as coisas de Deus. Às vezes você faz o que Deus te pede, mas você não faz do jeito que Deus pediu, na hora que Deus pediu. É uma coisa que Deus tem falado muito comigo esses dias. Eu sou uma pessoa muito resistente a mudanças. Eu sou, sabe assim, Deus tem trabalhado muito comigo em relação a isso. E Deus, Ele falava algumas coisas ao meu coração, mas a gente sempre fica com aquela coisa, né, de... Será que foi Deus mesmo que falou? Será que eu não estou ficando meio louca? Será que não foi coisa da minha cabeça? E Deus, Ele tem batido muito no pé comigo em relação a isso. Ele fala, olha, eu não vou te falar mais nada, porque eu já te falei 10 vezes uma coisa e você não consegue obedecer o que eu te pedi. Então por que você quer saber de uma coisa nova se a antiga você não obedeceu? Então, Deus, Ele tem falado comigo. Essa palavra veio muito de encontro comigo sobre obediência. Porque às vezes, querido, sabe, a obediência que Deus está pedindo é uma coisa muito simples. Me busca. Tira um tempo para oração. Tira um tempo para consagração. Ei, vai resolver aquela pendência com aquela pessoa que você está com problema. Vai resolver aquela briga que você se desentendeu, sabe? Vai resolver a sua vida. Vai pagar aquela dívida que você está devendo, sabe? Assim, são coisas básicas. O que Deus pede de nós não é uma coisa que a gente não possa fazer. Ele só virou para Adão e falou, Adão, você tem um mundo para comer aqui. Aquela não. Pronto. É uma coisa básica, é uma coisa clara, é uma coisa direta. Então, sabe, ore e peça ao Senhor para que Ele te mostre o que é que você precisa obedecer, o que é que você precisa mudar na sua vida, o que é que você precisa resgatar novamente para voltar essa ligação novamente que você tinha com Deus. Porque todas as vezes que você desobedece a Deus, você está dizendo para Ele que você não confia nele. Você está dizendo para Ele que você que sabe o que é melhor para você e não Ele. Quando você desobedece a Deus, você está dizendo para Deus que você não quer Ele por perto. Porque o que aconteceu quando Adão pecou? Houve um distanciamento. Então, quando você desobedece a Deus, você está dizendo para Deus, eu não quero você perto. Eu não quero você perto de mim. Eu não quero você perto de mim. Quando você peca, você está dizendo para Deus, olha, a serpente é que tinha razão. E quando nós desobedecemos, nós alimentamos para que o diabo fique mais forte na nossa vida. Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 2. Deixa eu abrir aqui. Aleluias, glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando ainda mortos nos vossos delitos e pecados. Está falando aqui de Jesus. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui ele está falando do diabo. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, e estando a gente ainda mortos dos nossos pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Mas olha o que ele diz lá no versículo 2, vamos ler de novo? Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o que ele está querendo dizer aqui? Todas as vezes que você desobedece, quem atua sobre a sua vida é o diabo, não é Deus, porque Deus ele não atua nos filhos da desobediência. Então, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós estamos dando carta branca para que o diabo atue na nossa vida e faça o que ele quiser fazer. E é tudo que ele quer, porque ele enganou a Eva e Adão com a desobediência. Então, a função dessa do diabo é isso, gente, é que a gente desobedeça ao Senhor, porque ele sabe que para ele não tem mais jeito, mas para nós o negócio é diferente. Ele não tem mais jeito, mas para nós tem. A palavra do Senhor fala que se 7 vezes nós caímos, 7 vezes o Senhor nos levanta. A palavra do Senhor nos garante que Ele é o nosso advogado fiel e justo. A palavra do Senhor nos garante que o Senhor nos amou de tal maneira que Ele entregou o Teu Filho, para que todo aquele que nele crê pudesse ter vida e vida eterna. Para nós temos jeito, porque a graça nos redime de todo o pecado. Aleluia, Senhor, nós te adoramos e nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, porque nós não merecíamos, porque mesmo enviando o Teu Filho, a gente te desobedece, mesmo enviando o Teu Filho, a gente não cumpre o Teu propósito, mesmo o Teu Filho morrendo na cruz do Calvário, Senhor, nós não te obedecemos como deveríamos obedecer. Aleluia, queridos.
Então, quando desobedecemos a Deus, nós damos alimento para que o diabo fale muito mais alto na nossa vida do que o Senhor. Então eu volto novamente lá no começo. O que é que Deus espera de você? E o que é que Ele espera de mim? Deus, Ele não quer nada que nós não possamos entregar. A única coisa que Deus espera de nós é aquilo que Ele esperava de Adão lá no começo. Obediência. É só isso, queridos. E a Bíblia fala que o próprio Cristo, o próprio Jesus, que foi o Filho dele encarnado, foi obediente. E obediente até a morte de cruz. Deus tem uma expectativa com você. Deus tem uma expectativa comigo. E o que Ele quer é se relacionar. Deus não quer o nosso trabalho, Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer o nosso talento. Ele não precisa disso. Ele quer você. E Ele me quer. Todos os dias. Relacionamento. O que Deus espera de mim? Relacionamento. O que Deus espera de mim? Reciprocidade no amor. O que Deus espera de mim? Que eu queira Ele, assim como Ele me quer. Amém, queridos? Então eu queria deixar essa palavra com vocês. Eu vou pedir para que vocês fiquem de pé, em nome de Jesus. Que você possa entender isso, querido. Sabe? Que mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo, tudo isso que está acontecendo na terra, não é para prejudicar o homem. Deus, Ele não tem intenção de maltratar o homem. A Bíblia fala que Deus criou a terra para os filhos dos homens, e ela também diz que Ele não criou o inferno para os homens. O diabo foi criado o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, e não para o homem. Então Deus, Ele não quer aquilo que nós não podemos oferecer. Tudo isso que Deus está fazendo é atraindo a nossa atenção para Ele. É falando, olha, eu quero você perto de mim. Até quando você vai fugir? Até quando você vai fugir de mim? Até quando? Quantas coisas mais vão ter que acontecer para você entender que eu só quero você perto de mim? É só isso, queridos, que Deus quer. Que você se relacione com Ele todo dia. Deus não quer que você seja perfeito. Deus não quer que você seja grande, que você seja rico, que você tenha muitas coisas. Ele só quer você, do jeito que você é, porque você é do jeito que Deus criou para você ser. É só isso que Deus quer, se relacionar com você. Então eu quero orar por você nesta hora. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro neste momento. Peço a Deus para que o Senhor possa nos dar esse entendimento claro daquilo que o Senhor quer de nós, daquilo que o Senhor espera de nós, e nós queremos, ó Deus, que a expectativa do Senhor seja suprida, porque nós queremos te obedecer. Nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude, Senhor, nas nossas debilidades, porque muitas vezes até queremos te obedecer, muitas vezes até queremos fazer a sua vontade, mas muitas vezes alguma coisa fala muito mais forte, o vício, uma carência, uma debilidade, uma fraqueza, acaba falando mais forte conosco e nós cedemos, ó Deus. Nos ajude, Senhor, nos ajude, porque somos fracos, somos tão pequenos, somos tão, Senhor, problemáticos. Tende misericórdia de nós. A tua palavra diz que o Senhor não nos deixaria só. A tua palavra diz que o Senhor enviaria o Espírito Santo, o teu Espírito, que seria o nosso amigo consolador, e Ele nos ajudaria nas nossas fraquezas. Eu oro pelos meus irmãos aqui conosco, que o Senhor possa ajudar a cada um, que esta palavra, Senhor, possa ser plantada no coração de cada um dos teus filhos, e eu oro a Deus para que ela fique esmiuçando no coração deles, e que eles fiquem se perguntando, e que eles fiquem se remoendo qual é a expectativa do Senhor para a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Que o teu Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, possa neste momento trazer clareza sobre os teus filhos, e que eles possam entender o propósito da criação, que eles possam entender o propósito da redenção, que eles possam entender para que é que o Senhor nos chamou. E foi a única coisa que o Senhor pediu, foi obediência. E a única expectativa é de que nós nos relacionamos com o Senhor. Por isso eu oro, Deus, que esta palavra fique, Senhor, encruada no coração dos teus filhos, e que todos os dias eles possam entender que a única coisa que o Senhor espera de nós é apenas a nossa presença. Eu abençoo os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.